Para quem não me conhece, eu sou Jéssica Moraes, eu sou terapeuta sistêmica, trabalho com mulheres, mulheres que querem entender por que que elas têm tanta dificuldade para se relacionar hoje em dia, mulheres que querem entender a causa emocional, a raiz emocional dos conflitos no relacionamento. E o que eu vejo é que cada dia mais as mulheres têm se endurecido nesse assunto. E, como eu estava falando, é muito frequente dentro dos atendimentos a mulher está com tudo resolvido na vida dela. A parte financeira, às vezes, está resolvida, a parte do trabalho está resolvida, mas a parte dos relacionamentos é o que pega. E aí a mulher chega e fala: Jéssica, eu tenho uma facilidade muito grande para trabalhar, para desenvolver as coisas, para fazer dinheiro, para conseguir equilibrar todos os pratos e dar conta de tudo, isso e aquilo, mas eu não tenho sorte no amor. E aí, essa é uma frase muito comum, né, para muitas mulheres, e já foi para mim também. Para mim, já foi muito comum por muito tempo. Eu falava: quer saber? Agora eu quero ficar sozinha, porque não adianta, eu não tenho sorte no amor. Tá vendo aí, ó? Conheci outra pessoa e aconteceu a mesma coisa. Agora com ele, vamos ver se vai dar certo. E aí ia lá, acontecia a mesma coisa. E eu achava sempre que o problema estava no outro, que o problema estava no cara, que ali ele que tinha toda a culpa, mas eu não me atentava em olhar para mim, para minha parte emocional. Até que eu descobri, né, estudando muito, fazendo terapia e também me profissionalizando, que parte muito da gente também. É claro que aqui eu não quero que você saia dessa aula com aquela sensação, tipo assim, nossa, eu sou culpada de tudo. Nossa, a Jéssica falou que é eu que tenho culpa de tudo, então quer dizer que meu marido, meu namorado, ou os caras que eu me relaciono, que eu conheço, são santinhos. Não, não é isso. Mas a gente não consegue mudar o outro, né? A gente só consegue mudar nós mesmas. Então, vamos falar da gente. Vamos falar o que a gente pode fazer para driblar isso. E essa live, esse bate-papo, não é só para você que não tem, que não está casada, ou que está solteira, ou que está aí procurando alguém. Não, serve para você também que já está casada, que namora há muitos anos, está noiva, que já tem um casamento aí de muito tempo. Serve para todas as mulheres. Porque mesmo que você esteja numa relação, pode ser que você esteja indisponível. E é por isso que você tem tantos conflitos, às vezes, dentro do seu relacionamento, tá? Eu quero que você entenda, primeiramente, que aqui não é para você sentir culpa. Por quê? A maioria dos nossos processos, eles são inconscientes. O nosso cérebro é dividido em mente consciente e mente inconsciente, que representa aí quase 95% da nossa mente. E muitas coisas que a gente faz na nossa vida e até repete nos relacionamentos, tá ali nessa parte inconsciente. Então, não é para você ficar ali depois dando chibatadas das costas e tal, achando que você tá errada, não. Porque talvez você não tenha nem consciência das coisas que você faz, tá? Mas, entrando aqui já direto no assunto do nosso bate-papo, por que será que nós mulheres estamos tão endurecidas? Por que será que a gente enche a boca para falar assim, ó, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem? E aqui eu tenho certeza que financeiramente, em questão da sua independência, você realmente não precisa, não. Tenho certeza. Foi-se a época lá das nossas avós, bisavós, em que as mulheres precisavam dos homens para manter a casa, colocar comida dentro de casa, precisava dos homens para ir para a rua trabalhar, porque elas tinham que ficar cuidando lá daquele tanto de filho, 7, 8, 10 filhos. As mulheres não tinham como fazer o próprio dinheiro, trabalhavam muito, mas não eram remuneradas, né?
E hoje, graças a Deus e graças ao avanço aí das mulheres, conseguiu a independência, tudo, hoje a gente realmente consegue manter uma vida, financeiramente falando, sem a presença de um homem. E se você é uma mulher que, além de conseguir manter sua vida financeira, sua vida independente, e também ser feliz sem o homem, é uma escolha sua, tá tudo certo. Tá tudo certo. Aqui, eu não tô aqui para falar que você tá errada, não. Você já é adulta e você tem livre-arbítrio para escolher isso. Só que o problema é que as mulheres hoje em dia não assumem que não estão bem. Não assumem que estão completamente sobrecarregadas, cansadas de dar conta de tudo, de ter que pensar em tudo e ter que resolver tudo. E que não pode confiar no outro, não pode se abrir. É uma mulher engessada, uma mulher que muitas vezes não confia nem nela mesma. Imagina no outro. Uma mulher que está casada, só que ela não pede para o marido fazer nada, porque ele não vai fazer do jeito dela. Ou ela não pede porque ela sabe que ele não vai fazer. Mas aí, se você for puxar lá atrás, o cara já fez várias vezes e ela criticou o jeito dele ter feito. Então, hoje, vê muitas mulheres adoecidas por isso. Hoje a gente vê muitas mulheres que falam que estão bem, falam que não precisa de ninguém para nada, mas vive com crise de enxaqueca. Mulheres que falam que estão bem, eu não preciso de homem, Deus me livre, homem é tudo igual, só muda CPF, antes sozinha do que mal acompanhada, mas estão com doenças que afetam o feminino. Que aqui entra o quê? Infecções recorrentes. Mulheres que vivem com candidíase crônica. Mulheres que desenvolvem doenças autoimunes. Muitas vezes desenvolvem também, de tão rígida, de tanto dar conta de tudo a vida inteira, desenvolvem câncer de mama, câncer de útero, câncer de trompas, de ovários. Então, no fundo, ela não está bem. Ela só não consegue assumir. Porque, às vezes, ela nem sabe que é por causa disso. Às vezes, ela está somente repetindo o que ela aprendeu com a mãe dela. Com a mãe, com a avó, com a bisavó, com as tias, com a vizinha, com a amiga. Que aí a gente já entra na questão da ambiência. Então, isso tem se agravado muito. Isso tem aumentado muito. E o meu papel aqui, nesse bate-papo, que é um bate-papo muito leve, que eu pretendo fazer sempre. Eu fiz há 15 dias, né, para encerrar ciclo. Se você não viu, tem o vídeo salvo aqui no YouTube e no Instagram. E agora, falando sobre as mulheres endurecidas para as relações. Por isso que muitas terapeutas como eu, até terapeutas que são muito maiores aí, que já estão no mercado de trabalho há muito tempo, né? Tem grandes nomes aí, grandes referências, ficam aqui toda semana dedicando um tempo para alertar. Porque, como eu falei no começo do vídeo, eu era essa mulher que tinha que dar conta de tudo. E vivia doente. E aí eu aprendi que não precisa ser tanto assim. Que a gente pode sim confiar no outro. Não existe homem bom para se relacionar. Essa fala não é sua. Essa dor não é sua. Ela é da sua mãe. E você está só continuando. Você está só repetindo. Você está estendendo a dor dela. Existem homens bons, assim como existem mulheres boas, assim como você. Só que
por várias coisas inconscientes, você não está atraindo esse homem. Por vários motivos inconscientes, você atraiu para você que já está num relacionamento, ou você transformou o seu relacionamento em um relacionamento onde você vê que o homem não é bom. E claro que tem as exceções, muitas vezes ele pode não ser bom mesmo. Mas aí é que tá. Por que que eu tô com ele ainda? Aí que fica a pergunta. Então, aqui nós vamos falar de 3 pontos. Primeiro, os sintomas dessas mulheres. O sintoma da indisponibilidade. Como que eu sei se eu estou indisponível para um relacionamento? Como que eu sei se mesmo estando dentro de um relacionamento, eu não estou ocupando meu lugar de mulher? Quais são os sintomas? Depois eu vou falar das consequências. O que que você sente por estar indisponível? O que que acontece com a sua vida? E vou falar também da visão sistêmica em relação a isso. O que que a minha mãe tem a ver com isso? Minha avó, meu pai. Por que que muitas vezes eu procuro no homem um pai? Por que que tantas brigas no meu relacionamento é porque eu exijo que ele seja meu pai e não meu companheiro, mas sem perceber. Então é isso que eu vim falar hoje, tá? E se você tá aí na live, ao vivo, eu não consigo ver a quantidade de pessoas que tá aqui. Deve ter um jeito, mas eu não sei como que é, gente. Como eu falei, é a primeira vez que eu tô fazendo pelo YouTube. Daqui uns dias eu já vou estar fazendo assim, ó, bem no automáticozão, porque tudo é aprendizado, né? Mas eu não consigo ver aqui quem tá vendo. Então, se você tá vendo a live, já encaminha para alguém. Encaminha aí para aquela sua amiga, aquela sua colega, sua vizinha, sua mãe, sua irmã, sua prima, que você sabe que precisa entender sobre esse conteúdo. Vamos fazer tipo uma rede de transmissão de notícias boas. A gente só vê hoje notícia de Virgínia que largou, que voltou, é Neymar, é Copa, é isso, é aquilo. E aí no outro dia você continua ali do mesmo jeito. Como diz os mineiros, correndo atrás do rabo. Nada na sua vida muda. De você ficar ali no Instagram, olhando a vida dos famosos, olhando quem foi selecionado para a Copa, olhando Lula e Bolsonaro. Nada muda na sua vida. E se você está vendo essa aula gravada, encaminhe também. Mande o link para aquela mulher que você conhece e que precisa saber sobre esse assunto, ok? Bom, vamos lá. Quais são os sintomas de uma mulher indisponível dentro de uma relação? Dentro da relação ou para se relacionar, no caso de uma mulher solteira. Uma mulher que quer um relacionamento, mas ela não consegue se abrir para um amor de verdade. Ou ela às vezes atrai um cara para ela que não dá para ela o que ela quer, o que ela precisa, não consegue trocar e equilibrar com ela. Quais são os sintomas? O primeiro sintoma é a mulher que é forte demais. Então aqui nós já falamos um pouquinho. Aquela mulher que ela tem que provar para todo mundo que ela dá conta de tudo. Porque se ela pedir ajuda para alguém, ela se sente fraca. Ou ela acha que está incomodando. As duas coisas. Então, se eu pedir para o cara lá do supermercado carregar a caixa de leite para mim até no meu carro, ele vai achar que eu sou muito, muito fraquinha
Ah, e outra coisa, eu dou conta de carregar uma caixa de leite. Eu dou conta, é pesado, mas eu vou arrastando. Ou ele vai falar para mim assim, não, não posso. Aí ela já nem pede. A mesma coisa ela faz dentro da relação. Então ela conhece um cara, vou falar das solteiras primeiro. Ela conhece um cara, aí ela vai, vira e faz tudo pro cara. Ela busca o cara na casa dele, ela escolhe o restaurante. Se ela não pagar a conta, ela paga metade. E aqui não tô entrando nesse assunto de pagar a conta, isso aí já é um assunto para outro bate-papo. E aí ela manda mensagem no outro dia. E aí ela já procura saber o que é que eles vão fazer de novo. E aí ela já arquiteta, ela já planeja, ela já isso, ela já facilita tudo pro cara. Só que no fundo, essa mulher aprendeu lá na infância que ela precisava dar conta de tudo. Que ela não podia deixar nada para trás. Então a mãe saía para trabalhar e falava assim, ó, na hora que eu voltar, eu quero essa casa brilhando, eu quero a comida pronta, eu quero tudo arrumado. Porque a mãe tinha que trabalhar igual louca e quando ela chegasse, tinha que estar tudo arrumado. Então hoje ela faz de tudo pro cara. E aí ela se sobrecarrega. Mas mesmo cansada e sobrecarregada, ela não pode falar para ninguém que ela tá cansada. Ela tem que continuar segurando as pontas. Um outro sintoma. A mulher que tem a necessidade de controlar tudo. Então vai fazer a viagem, ela que escolhe o lugar, passa no cartão dela. Vai trocar os móveis de lugar, é ela que tem que trocar. Porque senão não vai ficar bem feito. Ela quer saber aonde que o cara tá, para onde que o cara vai, com quem que ele tava, o que que ele fez. Ela controla a vida da mãe, do pai, da irmã. Ela controla o trabalho dos colegas lá no trabalho, sendo que ela nem é a superior deles. É ela que dá conta de tudo. Ela precisa controlar tudo. Se ela não controlar tudo, ela sente que o negócio vai desmoronar. Esse é um outro sintoma. Se você tem esses sintomas, muito provavelmente você está indisponível e muito provavelmente você tem muitos conflitos nas suas relações. Um outro sintoma, ela está sempre cansada, sem energia. Sempre, já acorda cansada. E quando ela fala para a pessoa assim, não, é que eu tô cansada. E a pessoa fala para ela assim, mas você não fez nada hoje. Hoje é sábado. Você acordou mais tarde. Você tá cansada do quê? Nossa! Aí que ela fica pé da vida. É só você que cansa, né? É só você que cansa. Eu não canso, não. Eu não trabalho, não. Ela dorme cansada e acorda cansada. Dorme cansada e acorda cansada. Porque ela equilibra tudo. Ela controla tudo, a vida de todo mundo. Ela tem que salvar todo mundo. Esse é um outro sintoma. E também, aqui falando um pouco do oposto, é quando a mulher afasta quando ela começa a gostar. Então ela tá gostando do cara, ela tá começando a ser um pouquinho vulnerável. Aí ela fala: o quê? Isso vai dar certo, não. E aí ela começa a sabotar a relação. Ela começa a botar defeito nele, e ele fala errado, e ele escreve errado, e ele isso, e ele aquilo. E isso também é um sinal de indisponibilidade. Que dentro da visão sistêmica a gente chama de profecia autorrealizadora. Que é o quê?
Você tem tanta certeza de que não vai dar certo que você prefere nem tentar. Aí você já começa a arrumar um monte de desculpas pro cara para terminar aquilo ali. E um outro é quando você atrai para você homens com o mesmo perfil. Homens também que afastam, homens também que têm medo de confiar, homens que não se entregam. Tudo isso significa que você precisa olhar primeiro para suas questões emocionais, para depois você pensar em corrigir sua relação. Então, hoje, se você está num casamento aí de 10, 20, 30 anos, e esse casamento está completamente desequilibrado, é você que faz tudo, o cara não faz nada, você que tem que dar conta, tem que levar dinheiro para dentro de casa, você que tem que fazer tudo, fazer as coisas, pensar em tudo. Se você não pensar em pôr o lixo para fora da bicho, se você não pensar que de noite não vai ter carne para fazer e passar no açougue, vai todo mundo comer ovo. Se você não pensar em pagar a conta de energia, vai cortar a energia. Se você está nesse tipo de relação, é porque seu relacionamento está desequilibrado. Aí não adianta você ficar olhando para o que ele não faz. Ele tem sim a parcela de responsabilidade dele. Mas antes de você olhar para o que ele não faz, você tem que olhar por que você está casada com uma pessoa com esse perfil. Começou hoje? Ou foi desde o começo? Será que lá no começo do casamento de vocês, você já não era mãe dele? Você já não tinha que fazer tudo para não perder ele? Para que ele não fosse embora? Porque no fundo, você tinha uma ferida de abandono. E aí você tinha aquela necessidade de fazer tudo pro cara. Porque você tinha medo de ser abandonada de novo. Então lembra sempre, primeiro a gente olha pra gente. Depois a gente olha pro outro. Entenderam? E aí, por conta das suas questões emocionais, hoje você está na vida e no relacionamento que você está. Ou hoje você está na vida que você está e não está atraindo a pessoa que você quer. E por muito tempo eu fui assim. Além de viver doente, tinha que dar conta de tudo. E eu encontrava caras que simplesmente sumia no mapa. E eu falava assim, gente, o que eu tenho de errado? Certeza que eu tenho alguma coisa errada. E os caras sumiam no mapa, ficava comigo, eu fazia de tudo para eles ficarem, porque eu tinha muito medo de ser abandonada. Muito, muito. E aí eles iam embora. Mas por que eles iam embora? Porque eles ficavam sem lugar dentro da relação. Eu ocupava o lugar dos dois. E ninguém fica num lugar se sentindo inútil. Aí o cara vai embora mesmo. E quando eu entrei na relação que eu tenho hoje, que eu comecei a olhar para as minhas questões emocionais, eu vi que na verdade eu fazia errado com todos os outros. Eu só repetia o padrão. E foi trabalheira para conseguir ajustar em mim. Aí eu ajustei tudo em mim e venho ajustando, né? Que a gente tá sempre melhorando, tá sempre evoluindo, graças a Deus. E hoje, se eu olhar para trás, eu falo: meu Deus, como que alguém ia se relacionar comigo mesmo? Não tinha jeito. Eu queria controlar tudo, mandar em tudo. Ser a mãe do cara, assim como eu era mãe da minha mãe, mãe do meu pai.
Mãe da minha irmã. Então, estava tudo em mim. E eu tinha todos esses sintomas. Todos esses sintomas. Quando aparecia uma pessoa que estava disposta a me dar amor do jeito que eu era, eu não sabia receber. Aí eu falava assim, ai, preguiça desse cara, falta química. Quero não. Sim, meu santo não bateu com ele. Era essas as desculpas, mas mentira, é porque eu não sabia receber. Não sabia ser amada. Louco, né? E aí, agora, a gente entra nas consequências disso. Quando você tem todos esses sintomas, né? Esses perfis de trabalhar demais, de controlar tudo, de ter que dar conta de tudo, de não conseguir pedir ajuda, de não acreditar no outro, de não confiar no outro, de encher a boca para falar assim, ó, eu vou ficar sozinho. Não quero ninguém. Aí a gente vem para as consequências. Quais são as consequências? A primeira é a solidão. Jéssica, eu não tenho solidão. Será que quando você coloca a cabeça no travesseiro, você não se sente sozinha? Será que quando você vai num lugar que só tem casal, aqueles casais assim conectados, né? Você não pensa, cara, eu queria. Será que quando você vê um homem abrindo a porta do carro para a mulher entrar, puxando a cadeira para ela sentar, pedindo a conta do restaurante, pagando a conta, ajudando a cuidar dos filhos, será que você não pensa assim, eu queria isso? Será que você que está casada já há muito tempo não pensa assim, eu me sinto sozinha mesmo casada? Será que mesmo casada você não se sente, você não sente essa solidão? Pensa bem. Seja sincera com você. Aí dentro da sua cabeça, ninguém vai te criticar, porque ninguém tá vendo o que você tá pensando. Pensa bem. Será mesmo que você é tão autossuficiente assim? Ou será que no fundo você só passa isso por fora? Mas por dentro você sente sim falta de alguém. Uma pessoa ali para você trocar todo dia, sabe? E o que é trocar dentro do relacionamento? Você fazer um pouquinho, ele retribuir. Ele faz um pouquinho, você retribui. Sabe? Será mesmo que você não quer uma pessoa que vira para você e fala assim: não, pode deixar que eu resolvo isso? É tão bom quando alguém fala isso. Não, pode deixar que eu resolvo. Não, não precisa preocupar com isso, não, que eu resolvo. Ou será que você tem que preocupar com tudo? Então, pensa certinho, tá? Esse é o primeiro sintoma. O segundo sintoma, desculpa, sintoma não. Consequência. Essa é a primeira consequência. Qual que é a segunda consequência? Relações superficiais. Eram as que eu tinha. Encontra o cara, fica com o cara, constrói ali algo dentro da cabeça, tipo, nossa, agora vai dar certo. E aí o cara vai embora. Relações que não se tornam sólidas. Hoje respondi algumas caixinhas de pergunta no meu Instagram e simplesmente apareceram um monte de perguntas nesse sentido. Jéssica, ele não quer aparecer em público. Ele não quer assumir. Jéssica, ele sumiu e não falou mais nada. Ele some e volta quando ele quer. São relações superficiais. São relações que não se solidificam. Essa é uma outra consequência. Exaustão. Essa aqui eu tenho certeza que tem na maioria das mulheres indisponíveis. Você está exausta.
Você tá exausta de carregar essa relação sozinha, de dar conta de tudo, porque o cara, ele já abandonou o barco. Ele já abandonou o barco há muito tempo. Ele sabe que você dá conta. Quer ver? Vamos fazer uma analogia. Você tá lá no seu trabalho. Aí um dia falta uma funcionária que exerce uma outra função, não é a sua. Aí você vira pro seu chefe e fala assim, ó, não, eu dou conta de substituir ela hoje. Pode deixar que eu faço o meu trabalho e o dela. Um outro dia que ele precisar de alguém para fazer isso, ele já vai pensar, ela dá conta. E se você falar que não quer, ele vai estranhar. Ele vai falar, mas ela já fez um dia. A mesma coisa é no seu relacionamento. Você dá conta de trocar o botijão de gás, de pagar todas as contas da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de trabalhar fora de casa, de botar dinheiro em casa, de tirar o lixo, de pensar na comida, na mistura, de pensar nisso, de pensar naquilo. Aí o cara fala assim, eu não vou nem me preocupar, porque ela dá conta. Só que no fundo você tá exausta. Mas você não consegue pedir para ele ajuda, não. Porque na hora que ele vai te ajudar, tem que ser do seu jeito. Não pode ser do jeito dele. Tem que ser do seu. Senão não ficou bom. Senão é perigoso você fazer de novo. Essa é uma outra consequência. Exaustão física e mental. Outra consequência, desconexão com o seu feminino. Ai, Jéssica, o que é feminino? Eu sou mulher, sou feminina. Aham. Será? Desconexão com o seu feminino é reatividade. Tá sempre brava, nervosa, reativa. Não consegue receber nada de ninguém, sem retribuir. Se alguém te faz um elogio, você devolve. Se alguém te dá alguma coisa, você fica se cobrando porque você tem que dar também. Se alguém te julga, te critica, te faz uma crítica construtiva, você já leva pro pessoal e já toma raiva dessa pessoa. Se for mulher, então, nu. Desconexão com o seu feminino. Você não consegue ser leve. Tudo para você tem que ser pesado. Você só anda correndo, atrasada. Não dá tempo de fazer nada por você, de se cuidar. Tudo é pro outro, primeiro. Depois, se sobrar, você faz para você. Não consegue receber. Não consegue demonstrar. Não consegue ser vulnerável. Porque ser vulnerável é fraqueza. E aí vai desandando tudo. É cabelo que cai, é unha que quebra. Começa a engordar do nada. Tá inflamada? Vive inflamada, tá reativa, com muita energia masculina num lugar que não cabe energia masculina. Aí você começa a inflamar. Vai na nutricionista, vai na endócrino, toma remédio, toma isso, toma aquilo e não consegue emagrecer. Faz academia 3, 4 vezes por dia. Tem gente que vai na academia de manhã e de noite. E mesmo assim não emagrece. Eu, na minha época lá, da indisponibilidade, eu ficava na academia 2 horas e meia, 3 horas. E vivia inflamada. Porque a obesidade é uma inflamação. Insônia, não dorme direito. Fica preocupada com as coisas. Medo de ser passada para trás, medo de ser traída, medo daquela colega ser promovida e você não. Desconexão com o seu feminino. Raiva da sua mãe, raiva da sua irmã, raiva de todo mundo. E a última consequência, repetição de padrão. Que é quando você fica pulando de galho em galho.
Então, você atrai o mesmo tipo de homem. Você troca de companheiro, mas não troca as situações. Porque não tá só nele. Tá em você. E aí essas situações vão só repetindo. Você repete o relacionamento da sua mãe com seu pai ou com seu padrasto. Repete relacionamentos das mulheres do seu sistema familiar. Então, se todas foram traídas, você arruma um jeito de ser traída também. Se todas envolveram com homens com dependência, dependência alcoólica, dependência com pornografia, dependência de drogas, dependência emocional, você arruma um homem também. Você repete o padrão. Você continua o ciclo. Essa é uma outra consequência de todos aqueles sintomas de você estar indisponível. Aqui eu não consigo ver vocês, mas eu espero que vocês estejam gostando e se identificando. E que estejam animadas para saber como que muda isso, né? Que a gente saber o que é as coisas ruins, não saber como é que muda, não adianta. E agora eu vou falar da visão sistêmica dentro disso, da visão terapêutica dentro disso. Por que que a mulher é assim? Por que que ela passa por isso? Mesmo sem querer, né? Mesmo inconscientemente, por que que você se tornou uma mulher assim? Tão reativa, uma mulher tão cansada, exausta, que tem que dar conta de tudo. E a primeira parte, primeira visão sistêmica sobre isso é padrões familiares. Então, se você teve uma criação de uma mãe que tinha que dar conta de tudo, provavelmente você também acha que vai ter. Porque senão você vai ficar muito diferente dela. Essa é a primeira coisa. Padrões familiares. As mulheres lá do seu sistema eram mulheres que tinham que trabalhar demais, mulheres casadas com o trabalho. Já ouviu isso? A mulher é casada com o trabalho dela. E aí é claro que ela vai ser indisponível para o relacionamento. Ou ela é casada com a mãe. Ela já é adulta, já casou, e mesmo assim ela tem que ficar lá, pedindo permissão para a mãe, vivendo as dores da mãe. Se a mãe briga com o pai e vai lá e reclama para ela, porque seu pai isso. Ela chega em casa e briga com o marido, sem perceber. Então, padrões familiares. Você repete padrões familiares das pessoas que você conheceu, que você aprendeu. Outra coisa, medo do abandono. Essa aqui é uma das mais importantes. Se a sua criança, lá, quando você era criança, na sua infância, se sentiu abandonada, se sentiu rejeitada pelo pai, pela mãe, ou por quem cuidou de você, hoje você se permite passar por tudo isso, dar conta de tudo, se sobrecarregar com tudo. Porque senão você corre o risco de ser abandonada de novo. E aí você pensa, nem melhor eu dar conta de tudo do que eu ficar sozinha. E aí você fica em relacionamentos falidos, relacionamentos em que você não é prioridade, aquele relacionamento pesado, que tem briga todo dia. E aí, para não brigar, você vai lá e faz tudo, sabe? Então, medo, ferida de abandono. Depois, lealdade invisível. Aqui, muito voltado para a mãe. Muito, muito. Mas pode acontecer também com outras pessoas, com uma amiga. O que é a lealdade invisível? Você é tão leal àquela pessoa que você vive a mesma situação que ela. Então, foi como eu falei.
Se as mulheres do seu sistema foram mulheres que atraíram homens indisponíveis, homens que eram casados com a mãe. Hoje eu recebi uma pergunta uma pergunta na caixinha de pergunta. E quando ele tem que levar a sogra em todo lugar? É porque ele é casado com a mãe dele. Ele está indisponível para você. O lugar já está ocupado. A mãe dele ocupa o lugar. Se ele não levar a mãe dele, ela dá chilique, dá birra. E aí ele sente culpa. Mas aí por que será que você atraiu um cara casado com a mãe? Será que você está vivendo as dores da sua? Será que você não quer salvar a sua mãe? Ou será que você não critica ela demais, julga ela demais? Acha que ela tem que ser diferente, que ela tem que mudar, que ela tem que deixar de ser ela mesma? Então, a lealdade invisível faz isso. E faz até com amizade. Você tem uma amizade aí de anos. A mulher, a sua amiga, é completamente infeliz no relacionamento. Completamente infeliz. E aí você não pode ser feliz no seu. Porque você é leal a ela. Nossa, se você for feliz no seu e ela, coitada. Como é que ela vai ficar? Depois, dificuldade de receber. Lá, quando você era criança, você aprendeu que para receber alguma coisa, você tinha que merecer muito. Então, sabe quando você pedia para sua mãe assim, mãe, eu posso ir no baile com as minhas amigas? Ou eu posso ir brincar na casa da minha amiga sábado? Ou eu posso comprar uma roupa assim, assim, assim? E sua mãe falava assim, ó, vamos ver se você vai merecer. Aí você fazia tudo, você faxinava a casa, você fazia tudo, você puxava saco dela, você ficava ali, ó, para você merecer. Então hoje você tem dificuldade de receber, porque você não acha que você merece. Tipo, mas como que eu vou merecer um cara tão bom assim? Eu sou uma pessoa tão insignificante. É porque você não fez força para receber. E também você não consegue encerrar ciclos. Que foi o tema da outra aula. Se você chegou até aqui, a outra aula está salva no YouTube e no Instagram. Porque eu não consigo encerrar ciclos. E aí você não consegue encerrar. Você vê que o trem não vai para frente, mas você não encerra. Você tem medo, você tem dó do outro. Uma vez atendi uma menina que ela falou assim, ó, ai, mas eu não quero largar dele porque eu tenho dó dele. Olha como que ela se coloca maior. Porque quando você tem dó de alguém é porque você é muito grande. E como é que você chegou tão grande assim? E aí você não encerra. Então, recapitulando, a sua indisponibilidade, ela pode ser inconsciente, você nem percebe, e ela tem sintomas, consequências, e há uma raiz, que é a raiz sistêmica, que foi tudo que a gente falou. Então, se você se viu dentro desse cenário, estando solteira, ou estando se relacionando, ou tá num relacionamento há muitos anos e tá uma bagunça, que tal você parar um pouquinho, respirar fundo e pensar: o que eu posso melhorar em mim para eu me tornar disponível? Para eu mudar isso? Para eu quebrar esse padrão? O que eu posso fazer para ser diferente? E aí, eu preparei para você, que está aqui na live, um curso. Na verdade, eu chamo de mini curso.
Mas quando eu falo mini curso, você pode pensar que é uma coisa assim, muito insignificante. E não é. Eu preparei para você um curso com muito amor e carinho. Um curso com 6 aulas, aulas objetivas, aulas direto ao ponto, que vai te mostrar como que você muda tudo isso. Como que você se torna disponível? Como que você resolve o relacionamento com a sua mãe? Como que você olha para suas feridas emocionais? Como que você identifica se você realmente está indisponível? Inclusive, tem um bônus, 2 bônus nesse curso, mas um bônus é um PDF com todos os sinais de uma pessoa indisponível, de uma mulher indisponível, para você olhar e ver se realmente você se encaixa ali ou não. E dentro dos cursos, dentro das aulas, você consegue transformar dentro de você todos esses padrões, tudo que você viveu até hoje, emocionalmente falando, e se tornar de fato disponível. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link desse curso. E agora vem a melhor parte, que você não pode reclamar. Esse curso que vai abrir a sua cabeça assim, ó, 360 graus, e já vai começar a fazer mudanças profundas em você. Esse curso custa somente R$ 39,90. Que você pode até dividir no cartão se você quiser. Então, não existe motivos para você não mudar sua realidade hoje. Eu já deixei, na verdade, o link do curso aqui, salvo, e eu vou colocar também lá no Instagram. Se você não conseguir encontrar o link dele aqui, você pode escrever no chat, aí nos comentários desse vídeo depois, você pode escrever disponível, que aí eu envio para você o link do curso. Ok? Bom, tinha preparado aí 1 hora de conteúdo, até me adiantei um pouquinho. Espero que esse bate-papo tenha. Não falo um bate-papo, né? Porque eu não consegui ver a parte aqui onde vocês entram, onde vocês comentam. E bate-papo é entre 2 pessoas ou mais, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Quem for assistir depois, espero que goste. Se quiser deixar um comentário, se quiser deixar um like, se quiser compartilhar com outras pessoas, isso é muito bom. Que além do YouTube reconhecer que o conteúdo foi bom e recomendar para outras pessoas, você também vai ajudar essas mulheres que você estiver compartilhando. Certo? Um beijo gigante para todas vocês. Muito obrigada.